tudo bom? Hoje eu separei para você os 10 maiores mitos com relação ao diabetes, pré-diabetes, açúcar no sangue alto, coisas que circulam por aí na internet que deixam as pessoas angustiadas, nervosas e preocupadas. Vou desmistificar isso daqui hoje, você vai adorar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Lembra de se inscrever se você é novo, ativa o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram. Me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Se você gosta de vídeos sobre diabetes, controlar o açúcar do sangue, deixa sua curtida, que eu vou saber que você gostou e faço mais vídeos assim. E me conta em qual categoria você se encaixa aqui. Você já é diabético, tipo 1, tipo 2? Você tá pré-diabético? Por que você quer controlar o açúcar do sangue? É pra saúde, para emagrecimento? Eu vou adorar ver o seu comentário. Vamos começar a falar então sobre esses mitos que muitas vezes geram angústia, fazem as pessoas gastarem mais dinheiro do que deveriam, as pessoas ficam muito preocupadas. Então vamos começar desmistificando uma coisa que muitas pessoas falam por aí na internet, que se você tem diabetes, pré-diabetes ou tá com açúcar do sangue alto, você vai precisar comprar alimentos industrializados específicos para o diabetes. Vai ter que comprar alimento diet, vai ter que comprar alimento light. A gente sabe que isso não é verdade, inclusive esse é um ponto muito importante para falar, porque muitos alimentos podem ter o rótulo de diet, porque isso quer dizer que eles não têm um tipo de nutriente, e no caso, quando a gente fala de alimento diet para diabético, normalmente esse ingrediente que não contém ali, né, o alimento não contém, é o açúcar. Então, retirar um açúcar do alimento não necessariamente faz um alimento mais nutritivo e até mesmo indicado para quem vive com diabetes. Muitas vezes você retira o açúcar, mas acrescenta gorduras ruins, você retira o açúcar e aumenta a caloria, você retira o açúcar, mas a quantidade de carboidrato continua alta. Um ótimo exemplo disso é o chocolate diet. Nem sempre, dependendo do chocolate diet, vai compensar para você, porque se você observa o rótulo, às vezes a quantidade de carboidrato é 1 ou 2 gramas a menos, não justificaria isso. E aí ele acrescenta muito tipo de gordura nesse alimento para ficar mais emulsificado, e alguns adoçantes que podem dar diarreia, desconforto abdominal, desbiose. Então, cuidado com o excesso de produtos diet. Nem sempre você vai precisar utilizar. Claro que em moderação, alguns desses produtos, alguns doces, alguns tipos de produtos que você queira consumir eventualmente, você pode acrescentar, mas a sua dieta não tem que ser a base disso. A base da sua dieta deve ser com alimentos nutritivos, saudáveis, alimentação de verdade. Segundo erro é falar que você tem que evitar os açúcares de forma completamente na sua alimentação, mas sem pensar que, quando a gente fala isso, obviamente essa é uma recomendação que se dá quando se pensa em açúcar refinado e açúcar de adição. Esse é um tipo de alimento que, de fato, vai descompensar a sua glicose, o açúcar do sangue. O açúcar branco refinado, ou até mesmo não refinado, como açúcar mascavo, demerara e mel, é um açúcar que você tem que ter cuidado. O açúcar de adição, sim, para controlar. Mas outros açúcares naturalmente presentes, como o açúcar das frutas, por exemplo, ou até mesmo outros tipos de carboidrato que se transformam em açúcar durante o processo de digestão, não necessariamente você vai ter que evitar. O mais importante, quando a gente observa os carboidratos, é optar por consumir carboidratos de mais baixo índice glicêmico, para evitar que eles se transformem nesse açúcar de uma forma muito rápida, que daria o pico de insulina. Então não é necessariamente necessário você cortar os carboidratos, e sim eliminar os açúcares simples da alimentação. Segundo mito é achar que se você tirar o açúcar da alimentação, o seu diabetes, o açúcar do sangue já vai ficar automaticamente compensado, e que não importa muito o restante, só tirar o açúcar. Isso não é verdade. Existem muitos alimentos que a gente consome no dia a dia que, apesar de às vezes nem serem doces, viram açúcar rapidamente e aumentam a glicose do nosso sangue, né, descompensam ela, como é o caso do pão francês, do pão branco, do macarrão branco. E claro que alimentos que são industrializados, que tem um açúcar embutido ali que você nem sabe, às vezes um iogurte que você não percebeu que tem açúcar, às vezes algum tipo de doce, compota, que você não se apercebeu, não é o açúcar do café, mas tem açúcar ali. Então, não é só tirar o açúcar que vai fazer você regularizar essa questão do açúcar do sangue, da glicose. Lembra que eu tenho uma playlist aqui no canal falando tudo sobre diabetes, com mais dicas de como controlar de forma mais equilibrada esse açúcar do sangue e o diabetes. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Terceiro mito é que pessoas com diabetes não devem comer fruta, que a fruta tem muito açúcar, que a fruta tem muita frutose, que isso aumenta muito o açúcar do sangue, que a pessoa com diabetes não deve comer fruta. Isso não é verdade. Lembra que as frutas são naturalmente ricas em fibras, tem antioxidantes, tem vitaminas, minerais, que são muito importantes por serem cofatores de muitas reações metabólicas e evitarem o estresse relacionado à produção excessiva
excessiva de radicais livres e complicações do diabetes mesmo. Então, as frutas podem ser uma excelente adição à sua alimentação, desde que você quantifique e que você escolha as melhores frutas para você. Existem frutas com muito pouco carboidrato, que vão interferir praticamente nada no açúcar do seu sangue, como é o caso do abacate, do coco, do morango, do limão. Então, são frutas que você pode acrescentar com mais facilidade, mas mesmo uma banana, uma manga e uma uva você pode acrescentar desde que você quantifique e faça boas combinações para diminuir mais o índice glicêmico delas. Outro mito, na verdade, é o oposto. São as pessoas que pensam que porque é fruta não tem que se preocupar. Pensar, tudo bem, isso aqui é só uma frutinha. A fruta é natural, posso comer quanto eu quiser. Não, é verdade. Não é porque você pode comer uma banana com um pouco de chia e iogurte que você vai botar 3, 4 bananas ali ou vai comer uma caixa de uva passa sem se preocupar com o açúcar do sangue. A fruta tem sim carboidrato que se transforma em glicose e também tem que ser quantificada, né? Como eu falei, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Outro mito é falar que o diabetes foi causado na pessoa por ter comido muito açúcar. Isso não é verdade. Quando a gente olha para o diabetes tipo 1, é menos verdade ainda, porque ele é uma doença autoimune, não tem nada a ver com o tipo de alimentação que a pessoa levava antes, tem a ver com o ataque mesmo das células que produzem insulina no nosso organismo pelo nosso sistema imunológico, então não tem nenhum tipo de relação com a alimentação. Tem pessoas que extrapolam o diabetes tipo 2 e falam que a culpa dele é o açúcar, mas a gente sabe que isso não é verdade, como eu te falei. Tem muitos alimentos que podem virar açúcar no nosso organismo, então não foi porque você comeu mais um pedaço de pudim ou mais 2 bolas de sorvete que você ficou diabético tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença que acaba tendo uma causa multifatorial relacionada a síndrome metabólica, resistência à insulina, normalmente o sedentarismo. E isso pode estar relacionado com o consumo de açúcar, sim, mas também com o consumo de outros alimentos que aumentem essa resistência à insulina, pode estar relacionado ao sedentarismo, como eu falei, ao ganho de peso. Então, o açúcar por si só não é só o vilão. Claro que ele vai prejudicar o controle do diabetes, mas comer açúcar não dá diabetes em ninguém. Um mito muito grande que é importante a gente desmistificar é falar que o diabetes tipo 2 é um diabetes mais leve. As pessoas associam isso porque, como elas não precisam necessariamente da insulina, se a pessoa não toma um remédio 1 ou 2 dias, se ela não come tão bem, os resultados não são tão agudos, como no caso do diabetes tipo 1, em que de fato, né? Se o diabético tipo 1 passa um dia sem insulina, ele pode ter complicações, pode entrar em alguma acidose, pode ter outros problemas relacionados. Então, isso é um diabetes que o agudo acaba sendo mais grave, mas pelo contrário, normalmente os diabéticos tipo 1 acabam tendo um controle melhor do que alguns diabéticos tipo 2, porque tem um controle maior, medem mais vezes por dia, normalmente tem mais conscientização com relação à doença. Até porque tem muito diabético tipo 2 que nem fala que é diabético, né? Fala que toma remédio para o diabetes, mas não tem mais diabetes. E o diabetes precisa, sim, ter uma alimentação equilibrada, exercício físico, um estilo de vida adequado, a medicação que o seu médico passou para ter um controle. E o diabetes tipo 2 não é mais suave que o tipo 1. Inclusive, se ele estiver descompensado, ele pode dar as mesmas complicações no futuro. Então, cuidado com isso, não se engana com relação a isso e segue sempre as orientações do seu médico, do seu nutricionista, do profissional que te acompanha na sua cidade. Existe um mito também que as pessoas que vivem com diabetes não podem comer doce. Claro que quando você olha para o açúcar, é um alimento que você deve evitar ao máximo consumir, porque ele vai descompensar o açúcar do seu sangue. Mas a gente tem 2 vertentes aí para falar. Primeiro que se for uma ocasião muito especial, um aniversário, um casamento, um pedacinho de bolo, um brigadeirinho, se você tem uma alimentação equilibrada ao longo do dia, se você faz uma caminhada, se você tenta compensar isso, bebe bastante água, não vai ser tão prejudicial assim para você. Então, em uma ocasião especial, você consumir alguma coisa que tem açúcar, talvez caiba. Tem casos que não, que são casos de mais difícil controle. Na dúvida, conversa sempre com seu nutricionista, seu médico da sua cidade. E tem outro caso também para a gente lembrar que existem muitos doces hoje em dia sem açúcar, que a gente pode substituir por adoçante ou até mesmo nada. Eu tenho aqui no canal muitas receitas de doces fit sem açúcar e vou deixar aqui embaixo na descrição para você manter o paladar doce sem necessariamente ter o açúcar na sua vida. Um outro mito é que as pessoas que vivem com diabetes têm que ter uma dieta ultra restrita, só pode comer frango grelhado, peixe grelhado, legume no vapor. Isso não é verdade, gente. Existe uma variedade de alimentos para as pessoas que vivem com diabetes enorme hoje em dia. Principalmente se a gente observa a dieta low carb, as receitas low carb tem muita receita deliciosa de tudo, de pizza, de bolo, de macarrão, de quiche,
muita receita gostosa que nem parece baixa em carboidratos, que não vai impactar tanto assim no açúcar do sangue, que pode ajudar se você vive com diabetes. Eu tenho aqui muitas playlists de receitas low carb que podem te ajudar e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Existe um mito também que o diabetes pode ser curado com algum tipo de dieta específica, com algum suplemento específico. Cuidado com esses produtos que são vendidos na internet, com propaganda enganosa, com gente dizendo que tem a cura para o diabetes, que se você tomar esse suplemento ou fizer essa dieta vai curar o diabetes. Então, claro que existem alguns tipos de diabetes, tipo 2, que se a pessoa tem uma alimentação bem regrada, toma os remédios certinho, faz atividade física, a pessoa com o passar do tempo pode até mesmo retirar um remédio ou outro, com orientação do médico que acompanha pessoalmente, para ter um controle melhor, mas sempre vai ter que se preocupar e cuidar daquilo. Diabetes tipo 1, infelizmente, ainda não tem cura. Cuidado aí com essas propagandas enganosas da internet. E lembra sempre, né, que o principal é a sua saúde e ter esse controle no dia a dia. E existe um mito também que as pessoas que vivem com diabetes são proibidas de beber qualquer tipo de bebida alcoólica. Claro que eu particularmente não indico que você beba álcool se você vive com diabetes, na verdade eu não indico pra ninguém, né? Mas eu não indico, principalmente se você vive com diabetes, porque a gente sabe que o álcool abaixa as inibições, faz com que você às vezes coma pior. Então você acaba que naquele mesmo momento pode consumir alimentos que descompensem mais sua glicose. O álcool em um primeiro momento ele pode ser hipoglicemiante para as pessoas, então isso pode dificultar o controle do açúcar do sangue. Dependendo do tipo de bebida que você bebe também, se for uma cerveja, se for um alimento que tenha uma bebida, alcoólica, como uma caipirinha, uma batida que tenha açúcar, leite condensado, piora o controle, depende da quantidade que você bebe. Então, o álcool e o diabetes é muito delicado mesmo, você ter um controle com relação a isso. Agora, se você observa uma ocasião especial, né? Como eu te falei lá, o exemplo do bolo, do brigadeiro, um casamento, uma festa, um batizado. Você quer tomar uma taça de vinho, quer brindar com uma tacinha de champanhe, de espumante. Ok, saiba o seu limite, uma tacinha, observa como fica a sua glicemia e vê também o seu bom senso. Se a sua glicemia já está alta, se você está tendo muita hipoglicemia naquele dia, se ela está ficando muito aumentada, se está difícil o controle, opta por não beber que vai ser melhor para você. De todas essas opções, o vinho tinto seco é o vinho que menos vai impactar no açúcar do sangue, porque tem menos carboidrato. Alguns tipos de espumante, champanhe, brut, né, que também são secos, também impactam menos. Cuidado com os vinhos de mesa, que são mais adocicados, com o vinho branco, eles têm uma tendência a aumentar mais o açúcar do sangue. E cerveja nem se fala, né? Primeiro porque ela tem naturalmente carboidrato, você não vai beber só uma, às vezes bebe mais. E também nem se fala em drink, caipirinha, coisa com açúcar, com adoçante, com leite condensado, com mel. Tudo que tem algum tipo de açúcar envolvido, xarope, tem que ter cuidado. Como eu te falei, não é que esteja proibido, mas também não é para você beber sempre em uma quantidade grande. Tenha sempre bom senso com relação a isso. Me conta aí se algum desses mitos te surpreendeu, qual deles mais você ficou chocado em saber que era um mito. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.